Oiê! Tudo bem, pessoal? Tô aqui. Hoje o meu convidado é o Armando, que deve entrar aí daqui a pouco para eu poder convidar ele. A gente vai falar um pouquinho de autocuidado, um pouquinho de burnout, um assunto muito importante e que interfere muito na vida de todo mundo que está em volta, né? Hoje eu almocei com uma pessoa, uma jornalista, que me perguntou por que que eu ia falar sobre isso, por que que eu ia puxar esse assunto como pediatra, por que que eu resolvi então chamar o Armando e falar sobre isso hoje, né? E aí eu respondi para ela, poxa, mas enquanto a gente continuar assim, setorizando o conhecimento, a gente vai continuar medicando as crianças que precisam de uma melhoria no seu ambiente, que é isso que a gente está fazendo, né? Filhos de pais exaustos desenvolvem sintomas, a gente vai medicar a criança ao invés de melhorar a vida dos pais e acolher os pais e fazer uma parceria. Então, acho que o Armando já entrou por aqui. Deixa eu ver você, Armando. Peraí, que eu não sou a melhor pessoa do mundo pra... Ah, ele tá aqui. Deixa eu ver como é que eu te convido, que eu também não sei. Vamos lá. Aqui. Vê aí se deu certo, por favor. Aguardando, conectando. Pessoal que... Oi! Cheguei. Deu certo! E Peguei, aí? peguei, ó. Peguei no ar. Aí, olha só. Então, é o que eu falei, né? Senhoras e senhores, estreando na live aí, o Armando, que não é muito de fazer live, né? Deu Prefiro certo. ao vivo e a cores. Essa Tem, coisa de tem toda live é a razão. muito, Tem toda a muito razão de preferir. moderna. Deixa eu falar rapidinho como que eu conheci o Armando. Na fila do café, né, Armando? No evento que a gente foi, ele estava conversando com alguém na minha frente sobre a profissão dele, sobre a atuação dele. Eu não tive dúvida, entrei na conversa, peguei o contato e salvei ele no meu celular, Armando Burnout. Lembra disso? Sugestivo esse nome, Então, viu? pois é. Armando psicólogo, especializado no assunto, né, do cuidado médico. Acho que a gente não precisa aqui falar seu currículo inteiro, né, Armando? Depois o CAEP Não. vai postar seu currículo lá. Nós vamos ter alunos aqui da sexta-feira? Eu não sei se o pessoal está aí, mas quem for aluno do CAEP e quiser dar um alô Dá um para a oi, gente que dá um está aí oi. na live, a Alunos gente... do ano passado também. Ah, tem, isso eu já vi que o pessoal entrou. Já? Aquela É, turma já vi muito alguma coisa. gostosa. Legal, Uma legal. turma que abraçou a causa. Eu acho que, primeiro, né, nada mais importante do que a gente, eu acho que reverenciar a coragem da doutora Denise, sempre à frente, sempre pensando assim, além do tempo, né, de que realmente é um curso voltado para competências técnicas. Então, o pediatra Sim, que vai ter a ferramenta da nutrologia, ele vai ser estimulado a estudar e a refletir sobre competências técnicas. Mas nada mais importante do que hoje, né, o profissional da saúde, o médico, de incorporar ferramentas que são as competências não técnicas ou socioemocionais. Quando a gente fala em estratégias para mudança de comportamento, para trazer essa família para a conversa, né, é fundamental que esse profissional ele tenha esse olhar sobre, né, quais são as suas competências socioemocionais que vão fazer toda a diferença na hora de você colocar, levar estratégias técnicas, estratégias medicamentosas de mudança de comportamento. Então, eu te acho muito corajosa, muito na vanguarda da medicina e da pediatria, nem preciso de falar, né? De criar pontes para que diversos conhecimentos e saberes possam trocar e crescer. sim. Quando a gente se especializa muito, a gente fica muito bom em muito pouco, né? Você mesmo fala isso pra gente. A gente sabe muito de muito pouco e a gente se fecha
para outras áreas do conhecimento que às vezes vão trazer mais respostas para o que a gente quer. Eu falo, por exemplo, na nutrologia, que poucas vezes a resposta para as questões alimentares estão nos alimentos, né? Está muito fora disso. A gente age por todos os outros meios para ajudar a criança a comer melhor, né? Ter uma relação melhor com a comida, né? Então é mais ou menos por aí. Mas obrigada por tudo que você falou. Eu também super admiro o seu trabalho, você sabe, não é à toa, a gente já faz uma parceria aí há algum tempo, né? Pretendo continuar. Pois bem. Então, Eu eu trouxe um separei roteiro, ó. coisas. Você tem um roteiro Roteiro. e você não imagina a bagunça que está a minha mesa aqui. Eu falei, eu vou me preparar porque a Denise vai cascar grosso hoje, vai jogar pesado. Quem está nos acompanhando, imaginem que a Denise, ela preparou um roteiro pensando na defesa de banca de doutorado. Então ela falou assim, não, umas perguntas básicas para a gente destrinchar esse assunto. De jeito nenhum. Eu falei, Denise do céu, por favor. Não, é que eu acho que, assim, eu queria trazer o que você tem de diferencial, né, para essa live. Eu acho que é aquilo, a gente está, meus filhos estão aqui, ó, meu marido está rindo aí, o Cassiano está assistindo, porque eu acho que esse conteúdo é um negócio muito rico. Você é um cara que a gente precisa ouvir, né, para ouvir. Então eu trouxe umas perguntas para você, entendeu? Foi isso, Tá. mas é defesa, é só sua opinião. Perfeito. Tranquilo. Então, ó, eu queria começar, né, falando da tríade do burnout, porque pouca gente às vezes para pensar no que está sentindo, acha que está deprimido, que está ansioso, e na verdade isso tudo está relacionado ao trabalho. Burnout é um termo que vai ser contemplado no DSM, desculpa, 11, no próximo o CID, CID-11. como diagnóstico, com número e tudo. E aí eles preveem uma tríade, que é a sensação de esgotamento, a despersonalização e a falta de realização profissional ou a redução da eficácia profissional. Então, assim, falta de realização profissional, a gente sabe que na medicina é muito frequente, porque tem estudo mostrando que 60% dos médicos querem desistir do que estão fazendo, né? A gente tem cerca do dobro do esgotamento de outras profissões, e isso envolve diretamente a infância, Armando, que é a minha grande preocupação, porque todos os profissionais, na verdade, a nossa geração de profissionais está muito esgotada, isso é pior nos médicos, mas todo mundo está um pouco assim, e nós somos os modelos e o ambiente que a criança está inserida. Então, melhorar essa situação é de interesse do pediatra, da pediatria e da infância, né? Aí, a minha pergunta, então, eu coloquei aqui as perguntas. Na sua opinião prática, né? Da sua prática e não de estudo, você acha que esses critérios são suficientes? Você acha que faz sentido pensar assim? Ou tem outros sinais que a gente devia prestar atenção? Então, eu acho que o fenômeno, né, esgotamento relacionado ao trabalho, ele é bastante antigo. Ele já passou por vários outros nomes, mas se convencionou mais atualmente a gente chamar de burnout. Se torna um nome comum, para que a gente entenda que estamos falando do mesmo assunto. Mais do que pensar numa patologia, eu acho super importante a gente pensar assim, que é um fenômeno social. É algo que está acontecendo nas sociedades como um todo, no globo, né? Onde a gente tem um rápido desenvolvimento de soluções tecnológicas. Então, as máquinas, os robôs, eles começam a fazer parte da nossa vida. O que a gente está fazendo agora é produto disso. Quer dizer, a gente tem um estúdio de televisão ao nosso dispor aqui. Então, assim, te abre milhares de portas e possibilidades, mas que o desenvolvimento da pessoa humana, das emoções humanas, né, da nossa existência, me parece que não tem sido valorizado lado a lado. Então, nós somos frutos de uma sociedade que cresceu rapidamente, né, velozmente, nas questões tecnológicas, mas do ponto de vista, por exemplo, a importância de escolas abordarem os aspectos socioemocionais,
ainda é tabu, ainda são poucos os espaços que querem fugir das matérias, das disciplinas básicas de matemática, português, ciências, inglês e assim por diante. Aliás, as escolas ainda são valorizadas pelo número de crianças que são bem-sucedidas nos exames vestibulares. Sim. Então, nós ainda vivemos isso ao nosso redor. Você é medido pelo teu sucesso numa prova. Infelizmente, o fenômeno do burnout, ele vem demonstrando para mim, o dia a dia de consultório, Denise, de que você ser um aluno nota 10 na escola não necessariamente vai te preparar para ser um sujeito que vai florescer, que vai, ao longo da sua vida, aproveitar as oportunidades dentro da sua profissão, da sua paixão, e transformar essas oportunidades e desafios em algo que te preencha. Então eu vejo assim que a gente tem aí uma distância absurda entre o que a gente exige e oferece para os nossos filhos e aquilo que nós também acabamos recebendo. E aquilo que vai fazer falta, porque o fenômeno do burnout muitas vezes é assim. Durante uma formação médica, que é algo bastante longo, é a formação de graduação mais longa que a gente tem. Quanto de espaço se é deixado para se discutir sobre os aspectos emocionais desse futuro médico? Será que existe espaço para isso na escola de formação? Ou será que isso ainda é visto com aquele olhar de ele não vai ser bom médico porque ele não é forte o suficiente, ele não tem fibra, ele não tem garra, né? Ao ouvir um pouco dessas discussões durante o meu ano em Harvard, onde eu pude assim beber de várias fontes, né? Eu quero até apresentar um pouquinho de algumas pessoas com quem eu pude dialogar, com quem eu pude trocar ideias. Um deles, só para mencionar que isso é assunto da nossa aula de sexta, tá? Mas é esse sujeito aqui, ó, que é o pai da disrupção, do movimento da inovação. E ele tem um livro... A prescrição, eu não estou conseguindo ler porque ficou ao contrário para mim. Ficou ao contrário, então aqui eu vou falar. É o Clayton Christensen, professor da Harvard Business, e ele escreve um livro discutindo assim, o quanto que a área da saúde é uma área que é deficitária de inovações e, principalmente, um dos capítulos, que é o capítulo que mais me interessa, falando sobre o futuro da educação médica. Ele fala, se nós não mudarmos a educação médica de hoje, simplesmente nós vamos reproduzir o que leva esse futuro médico a entrar em esgotamento, em exaustão. Porque aí a gente vê, né? Infelizmente, eu tenho um pouco de pé atrás com o burnout, porque na nossa sociedade ainda é visto como uma fraqueza do indivíduo. Então, o sujeito que entrou em burnout é porque ele não foi forte o suficiente, ele tinha uma personalidade frágil e assim por diante. Infelizmente, o que nós temos de dados científicos mostrando que assim, apontar o dedo para o sujeito que adoeceu é muito fácil. O que a gente precisa de ver é o que essa indústria da saúde, infelizmente, faz com todos os profissionais. Eu tenho visto, né, dados sobre o burnout do médico, mas o burnout do enfermeiro, do nutricionista, do psicólogo, quer dizer, é o que eu tô todos falando, nós. A infância está no meio de tudo isso, né? Todos nós aqui submersos, né, em ambientes de trabalho cada vez mais doentios, né? Eu levantei também aqui algumas revisões bibliográficas mostrando assim os fatores que vão levar a qualquer um, seja você tendo bastante resiliência ou pouco resiliência, o contato diário a ambientes de trabalho tóxicos, ambientes de trabalho onde as demandas elas são enlouquecedoras, elas são desmedidas, isso vai fazer com que todos adoeçam. Então, a gente tem que tirar um pouco daquela visão reducionista de que o burnout é um problema único e exclusivo da pessoa que adoece. Sabe? Estamos vivendo numa sociedade que ela é extremamente alimentadora desta circunstância.
Não é à toa que a OMS chega e toma essa decisão de configurar um código específico, porque assim, é algo que está além das fronteiras. Sim. Deixa eu só trazer um pouco de tudo que você falou, um pouco para nossa realidade aqui, né? Então, eu estou lembrando, você foi falando e eu fui lembrando de várias situações da minha vida médica. Por exemplo, a gente, quando era residente, a gente não podia simplesmente indo Parou? para uma reunião. O paciente não pode Certo. saber que você foi almoçar, né? O paciente tem que achar que você foi para uma reunião. Porque onde já se viu você que está 12 horas de plantão, entrou às 7, são 3 da tarde, você não parou para comer, você não pode falar que vai comer, porque isso pode ofender o paciente, né? Então, isso era um lado. Outro lado era esse julgamento, essa crítica de quem eram os chefes na época, e sempre comparando com o momento deles, né? Não, na minha época não era assim, porque na minha época eu carregava o mundo nas costas, não almoçava, não jantava, dava plantão 60 horas, vocês são fracos, né? Isso na nossa profissão é muito, muito, muito marcante. Talvez esteja melhorando agora, porque a geração atual os médicos mais jovens, eles já estão trazendo de um jeito mais, vamos dizer, mais claro esse sofrimento, né? A gente está conseguindo entender melhor esse sofrimento. Esse é um lado. O outro lado, só para deixar você continuar, você falou muito de culpabilizar o indivíduo. A gente culpa o indivíduo, fala que ele não é resiliente, que ele é fraco. Então, vamos trabalhar na infância a resiliência. Vamos criar crianças resilientes, vamos criar crianças emocionalmente mais fortes para elas encararem esse ambiente tóxico no futuro. A gente não está pensando em mudar o ambiente tóxico, entendeu? A gente não está pensando na solução real, que é melhorar a nossa relação com o trabalho, que é melhorar, respeitar os nossos limites humanos e biológicos e que são ultrapassados pela tecnologia. A gente está querendo preparar os nossos filhos para eles enfrentarem melhor lá na frente o que a gente está chamando de tóxico hoje, né? Mas, na verdade, o que a gente precisa é melhorar o ambiente, né? Não jogar eles nesse ambiente sendo eles mais fortes, e sim, talvez melhorar o ambiente. O que você acha? Então, eu acho que fica aquela pergunta reflexiva, né? A quem convém estes ambientes tóxicos? Eu acho que tudo é uma questão de mentalidade, né? Hoje, grande parte das organizações de trabalho, a mentalidade é para o dia de amanhã. É uma mentalidade de curtíssimo prazo. Então, não se vê que o seu corpo clínico, por exemplo, né, você pode pôr pressão, você pode cobrar, você pode aumentar o número de consultas por hora, você pode tudo. Porque o que se espera é que você tenha um lucro palpável muito rápido. Mesmo que isso a médio e longo prazo comprometa a qualidade do serviço, a saúde desses profissionais e uma série de coisas. Então, o que eu vejo hoje, o que eu vejo e escuto, né, é de que dentro da própria indústria da saúde, você começa a ter ruídos, você começa a ter pessoas que tomam esta consciência de que a mentalidade do lucro a curto prazo, ela tem um custo altíssimo a médio e longo prazo. Sim. Custos físicos e custos relacionados aos ganhos e assim por diante. O que a gente precisa? A gente precisa de mudar essa mentalidade, que eu acho que ainda é um jogo muito duro, porque é quase que uma caixa fechada. Os próprios médicos, que dentro da área da saúde têm muito poder e influência pela história da própria profissão, eu vejo que, assim, muitas vezes não são convidados para participar dessas reuniões que vão determinar a quantidade de pacientes e a quantidade de carga de trabalho. Simplesmente é passado para eles. É assim. Né? Nós temos ainda os colarinhos brancos, que a gente precisa de tomar muito cuidado, que determinam, através de cálculos magníficos, né, o que é o mais conveniente para a indústria da saúde, sem pensar que, assim, que pessoas estão lá na ponta.
Então, e com o detalhe de que a gente também agora é avaliado por estrelinha, né? Eu dei uma aula um dia de entrevista motivacional, técnica de entrevista motivacional na pediatria, como isso poderia ajudar. Aí uma pessoa levantou a mão e falou: Deixa eu te explicar. Minha colega acabou de ser mandada embora porque levou uma estrela e ela foi avaliada assim e pronto. E é ela que é avaliada, né? Então, assim como o Uber é avaliado com uma estrela porque, sei lá, não te cumprimentou, você que tem uma vida na mão também é avaliado com estrela, né? E isso é isso, né, nos dias de hoje, assim, a profissão médica tem um peso tão difícil de ser mensurável, porque você tem, por exemplo, a gente que trabalha com filhos doentes, né? Você está conversando com o pai, com a mãe de uma criança que está doente. Tem algo que angustie mais o ser humano do que o filho doente? Como que você vai colocar num ambiente desse uma avaliação, né? A pessoa está avaliando tudo, o emprego que ela não está conseguindo ir, a escola que a criança não foi, quantos dias essa criança vai ficar em casa, não é nem só a doença em si, a sua conduta, né? É Denise, muito complicado isso. eu acho que assim, muitas discussões, mas algo que me preocupa bastante, algumas discussões que eu acompanho, é transformar médico em provedor de saúde e paciente em cliente, Isso é né? complicado também. Embora seja algo super moderno e tal, é a lei do mercado, vamos avaliar o médico nas redes sociais e etc. Eu acho que assim a medicina não é à toa que ela vem de uma tradição e ela vem eu acho que de algumas histórias humanas que não podem dessacralizar, não pode quebrar. Porque se você vira apenas alguém que é pago para devolver saúde, eu acho que a mágica por trás da relação médico-paciente ela fica altamente danificada. Uhum. E aí a gente entra nessa moeda de troca das estrelas de ser melhor ou pior avaliado, né? Sem se enxergar que, na verdade, o que está sendo avaliado muitas vezes não é o atendimento em si, mas são as expectativas. E hoje a gente vive numa sociedade de falsas expectativas. Uhum. Né? Parece que sempre a postagem do outro é melhor, a clínica do outro é melhor, e assim Esse é o por diante. objetivo, né? Essa coisa do. A gente está mergulhado no marketing, nas informações de marketing, quanto isso está fazendo mal para a gente. É uma coisa É, de louco quanto as pessoas estão sob controle do que o outro está fazendo. A sensação do que a galera chama de fear of missing out, o FOMO, persegue a gente. Pô, eu não estou indo. Eu tenho mães que estão, por exemplo, em puerpério, mães médicas, né? Que estão em puerpério e que estão lá sofrendo porque não estão fazendo as coisas. Gente, mas espera, agora esse é o momento de você se dedicar a criar o vínculo com seu filho. Nada pode ser mais importante do que isso, né? Só linkando para as mães que estão, as mães que estão assistindo a live, né, que também são mães, não percam o filme Tully. O Tully com a Charlize Theron, que é um filme que fala sobre o puerpério e o quanto a gente pode sofrer de burnout, mami burnout pela tarefa materna, né? O trabalho materno. Na sexta-feira eu vou passar um pedacinho do filme na nossa aula. é, Ele ilustra muito o que é o burnout, onde que a gente pode chegar. pois é. E eu queria voltar até a questão anterior, só puxar um ponto, de que para a gente mudar a indústria como agora está, a gente tem que mudar o indivíduo, Denise. Eu ainda defendo, talvez seja o meu viés, né, como psicólogo, de que assim a gente só vai ter uma mudança geral, uma mudança maior, à medida que a gente tocar o coração de cada um que faz parte desse processo. Então, Uhum. quando eu vou para as minhas aulas, e você bem falou assim, você gosta de falar de burnout, mas você quer falar de soft skills, você quer falar de emoção e etc. Porque, assim, é a forma que eu entendo, né? Se eu conseguir colocar uma semente de mensagem de que, puxa, colega médico, você é parte fundamental
do nosso sistema de saúde. Mas a tua relação com a sua profissão, o teu propósito, o teu significado, a tua satisfação não podem ser deixadas para trás, não é menos importante. Porque, infelizmente, o que eu entendo ainda, Denise, é que assim, se subentende que tudo isso é resultado do trabalho. Mas eu acho que vocês ainda não são frutos de uma educação onde o propósito ele era o estrutural. Ele é a formação médica onde o propósito era a linha de guia. Eu acho que não. Eu acho que eu tenho dado muitas palestras em algumas universidades, em algumas graduações de medicina, e eu vejo ainda as pessoas assim muito iludidas com o que esperar da profissão médica, né? Aquela visão mais idealizada, outros já pelo contrário, já totalmente assim, pensando numa segunda, terceira opção. E eu vejo que assim, é porque a gente dessacralizou, a gente cortou, rompeu. Quando é muito bonito se fazer o juramento ao Hipócrates. Mas eu acho que assim, a gente deve reviver esse espírito de idealismo, do tipo assim, eu sou um sujeito que estou aqui na sociedade para fazer a diferença. Aonde, para eu poder entregar o melhor da minha técnica, da minha perícia, do meu estudo, em primeiro lugar, eu preciso de oferecer isso na minha vida. Também eu vejo, às vezes, o médico caindo no idealismo onde ele se vê fora dessa situação. Então, ele quer salvar o bebê, ele quer salvar a mãe e o pai, mas ele esquece de se ver, ele esquece de ver os seus próprios filhos, ele esquece de ver o seu relacionamento. Quantos casais de médicos eu acabo recebendo no consultório? Infelizmente, né, o consultório de psicologia, ele não é o primeiro lugar que se procura. Normalmente, ele é o último lugar. Então, você imagina assim, quantas portas foram batidas, né? Sim. Não vou comentar, mas assim, geralmente o caminho é muito longo. Quando a situação já está por um fio, né, as pessoas procuram um milagre. Eu falo que às vezes eu sou quase milagreiro, assim, né? Eu vou mudar um pouco minha apresentação, porque é um sufoco você ver situações que levaram anos. Sim. Então, por exemplo, na formação médica, é muito comum essa história. Então, olha, o nosso relacionamento vai melhorar depois da graduação, não, ele vai melhorar depois da residência, não, ele vai melhorar depois da minha especialização. E essas pessoas não se tocaram de que, assim, as coisas que estão se perdendo talvez não sejam repostas, né? A conquista que foi perdida talvez não tenha mais espaço. É verdade. E aí, assim, né, a vida, aqui eu estou falando de uma forma genérica, mas assim, isso acontece em qualquer profissão. Nós temos ondas e momentos de vida onde a gente é jogado, né, a alcançar e a buscar determinados objetivos, e a formação médica é muito dura nesse sentido, né? Mas o que eu mais sinto, e é gritante, é o quanto que esse sujeito ele se deixa de fora daquilo que ele mesmo busca. Vou indicar outro filme aqui. Vamos ver se com a arte a gente consegue entender, né? Só a arte salva. Só a arte. Chama Viver Duas Vezes. É muito interessante esse filme. Isso que você falou agora sobre perder, né? As oportunidades e se dedicar ao trabalho e deixar a vida passar. Tem essa coisa muito... Eu queria tocar um pouco nesse assunto das gerações. Esse filme um pouco toca nesse assunto também. É um filme espanhol que está no Netflix agora, bem interessante. O filme traça as três gerações. É uma adolescente, um casal 35, 40 anos e um idoso, né? Mas o que eu queria aproveitar é para trazer esses números de esgotamento e burnout pelas gerações. Então, o Medscape, eu até postei, né, quando a gente marcou a live, eu tinha postado os dados que o Medscape soltou sobre burnout esse ano, né? E aí eles falaram, então, que a geração X, que é a minha geração, né, é a geração que Tá velhinha, hein, Denise? Eu tô, viu? Olha só, viu? Vou te contar, viu?
Eu tenho muito orgulho da minha idade, eu não tenho nenhuma vergonha. Tô ótima. Eu acho que a maturidade é um presente, assim, é uma coisa maravilhosa. Então é assim, os boomers, que são os nascidos no pós-guerra, são uma geração. Aí tem a geração que os americanos chamam de geração X, que são os nascidos até mais ou menos 79. E depois são os millennials, que envolve a geração Y e Z. A geração Y são os nascidos até os anos 2000, então na década de 90. E a geração Z são os nascidos depois dos anos 2000. Y e Z são os millennials, né? E aí eles fizeram, então, essa pesquisa em burnout em todas as gerações. E óbvio que quem está mais estressado, está todo mundo estressado, mas quem está mais somos nós, a geração X, tá? E aí eu achei essa reflexão para mim foi muito interessante, porque nós estamos cuidando de todo mundo, né, Armando? A gente tá mãe, a gente tá esposa ou marido, né, pai, marido, a gente está cuidando dos nossos pais, a gente está cuidando dos nossos filhos, cuidando do nosso entorno, a gente está no auge da nossa carreira, morrendo de medo da galera que está vindo, porque está vindo forte, pesado, né? Então e ao mesmo tempo nós somos os pagadores de conta, estamos pagando escola, vamos pagar faculdade, estamos pensando nisso, e ao mesmo tempo aí tendo que arcar com toda essa carga emocional da profissão. E ao mesmo tempo, as mais sobrecarregadas e esgotadas também são as mulheres, mais do que os homens. Segundo o Medscape, as mulheres, 48% das mulheres médicas se sentem, neste momento, né, no momento da pesquisa, em burnout, em esgotamento. E aí a mulher ainda tem esse outro lado da maternidade, de equilibrar prato, que é o que eu falo, é muito lindo você estimular a amamentação, falar, não, amamente até 2 anos, porque é a melhor coisa, porque não tem dúvida, nananã, e aí mandam você voltar a trabalhar com 4 meses, ou com 6. E aí quem carrega o dano, quem carrega a culpa, quem se vira tirando leite, quem faz tudo sem ninguém para ajudar, é você, né? Ninguém te ajuda. Você volta com 6 meses amamentando e o problema é totalmente seu. Você tem que entregar normal, você tem que o mesmo horário de trabalho, sua geladeira repleta de leite lá, você se lascando, né? Então, assim, a gente está meio hipócrita, eu acho. Precisa tomar cuidado com essa coisa de estimular um estilo de vida. Isso serve também para o estilo de vida. Você está se cuidando? O que é se cuidar? Se cuidar é correr, é fazer yoga? Se cuidar é o quê? É consumir alguma coisa? E aí você morre de culpa porque você não está se cuidando, você não está em nenhuma tribo que está se cuidando, você ainda é cobrado por não estar fazendo alguma coisa, né? O que você Denise, acha? Denise, você Oi? vai assistir minha aula na sexta? Opa! Eu vou Não é falar para um pouquinho de perder. você, depois eu Olha tô que eu vou te precisando, falar né? que sexta-feira eu estou aqui com uma pilha de material porque a aula é para mexer. A aula é com essa Bora intenção. lá. Eu não vou entregar muitos pontos não para criar uma surpresa. Quem perder vai sentir muita falta. Mas eu Olha, acho que é gente, importante. detalhe. Na última vez que o Armando falou de surpresa, ele entrou vestido de Baymax na aula. Para quem não assistiu o desenho do Baymax. Esqueci o nome do desenho, você lembra? Baymax era um Big profissional, era Hero, um Big Hero. personagem. É Big Hero, Big Hero. Ele entrou de Baymax, gente. Vamos ver o que ele vai aprontar. Vai entrar de disco voador qualquer hora. Vai ser Olha ótimo. só. Não, mas a aula, assim, eu aceito, cada vez mais eu tenho aceito menos convites para fazer algo que é coerente. Ou seja, é importante você fazer algo que seja personalizado, que seja pessoal. Eu acho que eu entendo sempre o teu convite como uma provocação e uma oportunidade de levar aquilo que me intriga, aquilo que mexe comigo, para um público que vai poder se beneficiar em primeira mão, mas também pode levar isso, eu acredito muito nesse papel do pediatra, levar isso para, quem sabe, um impacto na sociedade. Eu espero que um Sim. pouco dessa mão na consciência ela tenha reverberações. Então, isso
na consulta com a criança, na consulta com o adolescente, e que você consiga colocar uma palavra diferente na forma de interagir com a mãe, com o pai, com a avó, que são hoje as pessoas mais presentes, né, com a babá que seja. Mas assim, eu acredito muito nessa possibilidade de que essas ideias elas possam chegar a todas essas pessoas. Mas o que eu queria, eu acho que é imperdível, a gente não pode esquecer. A indústria de saúde, eu acho que vai demorar muito tempo ainda para cair a ficha, porque mexe com dinheiro, e quem ganha esse dinheiro, que não é esse profissional da ponta, quem ganha o dinheiro, na verdade, está muito longe da ponta, está escondido, está blindado, a gente não sabe bem aonde está. Eu acho que ainda vai demorar muito para cair a ficha. Mas eu acho que é possível a gente fazer um ruído levando a essa conscientização de quem exerce a medicina, né, e a enfermagem, e a nutrição, e a psicologia com propósito e paixão. Eu preciso, né, eu tenho essa ânsia de assoprar brasas, de realmente assim ajudar com que aquele olhar que te levou um dia a fazer essa opção para uma carreira, para uma longa carreira, não se perca no meio do caminho e que você possa não só entregar o melhor da técnica, mas que você possa entregar um conselho, um ombro, uma presença, né? Um respiro. Eu acho que a gente tem um pacote de coisas que podem mobilizar e mudar o outro. Por isso que no papel, no meu papel, não está levando, né, esse toque de cuca, esse toque de consciência para os meus colegas médicos. Eu acho que assim, nada mais importante, e a medicina ela tem algo muito interessante, para mim é quase um cavalo de Troia. Lembra da história do cavalo de Troia? Eu acho que assim, uma vez que a gente consegue levar a importância das habilidades, das competências socioemocionais para a área médica, nada mais fácil do que as outras áreas da saúde também comprarem a ideia de que a gente não precisa mais apenas de um médico mais competente socioemocionalmente, com uma comunicação assertiva, que consiga trabalhar em equipe, que consiga estabelecer uma relação de cooperação e não de competição. A gente vai conseguir isso também na fisioterapia, a gente vai conseguir isso na terapia ocupacional, a gente vai conseguir isso na nutrição e assim por diante. Então, eu acho que assim, a ideia do trabalho com a medicina é por ser a profissão dos cuidados à saúde, né? Essa preocupação do homem de tentar lutar contra as intempéries, lutar contra o destino devastador, né? Essa ambição humana de lutar contra a morte, eu acho que nada mais representa esse arquétipo do que o arquétipo do médico. Sim. E ao longo das sociedades e dos milênios, isso foi se transformando numa série de outras profissões que vão se especializando em áreas. Psiquismo, a nutrição por área, né, a fisioterapia e tantas outras. Aqui eu estou esquecendo de muitas, tá? Mas não se sintam esquecidos. Mas a ideia de que você é uma médica corajosa e talvez um pouco muito louca, porque no meio de uma pediatria altamente técnica e protocolar, cheia de regras, cheia de medicina baseada em evidências e de amarras, a tua proposta e o teu convite é essa reflexão do tipo, é possível dar mais para o seu paciente. Só que para você dar mais para o seu paciente, você tem que dar mais para você. Você tem que lembrar de você. Você é parte do medicamento. Eu acho que é uma coisa que a gente vem esquecendo. A indústria farmacêutica, de uma forma muito generalizada, ela obscurece o papel medicamentoso da escuta. O papel medicamentoso, né, de você estar atenta aos detalhes, do comportamento da criança, do tom de voz da mãe, do olhar entre mãe e pai quando apresentam a criança como problema, né, e que, na verdade, você pode logo sacar pela tua experiência e sensibilidade, falando assim, existe uma dinâmica aqui que precisa de ser atendida. Exato. Então, o que eu acredito? Eu acredito que, assim, a gente tocando no coração desse médico, a gente pode transformar o que a gente tem hoje. Sem dúvida. Eu acredito com todas as minhas forças. E você falou também uma coisa
importantíssima que tem muito a ver com a minha bandeira, com o meu propósito, né? Você falou assim que o caminho é longo para as pessoas chegarem até você. Se a gente se capacitar melhor, a gente talvez evite que alguns cheguem, que alguns sigam esse caminho longo, ou a gente encurte esse caminho. Talvez a gente possa se capacitar para encurtar um pouco esse caminho. Talvez fazer parte da melhoria dessas pessoas e talvez encurtar. Saber ouvir melhor, julgar menos, porque assim, na nossa profissão, o que a gente não conhece, a gente julga, né? Eu lembro muito na minha profissão inteira de ter ouvido, mãe isso, mãe aquilo, pede o exame que ela quer logo para ela parar de encher o saco, coisas assim que hoje eu olho e falo, gente, aquela pessoa estava doente, era só isso. Eu sempre levei esses anti-exemplos para minha vida, né? Essas pessoas que passaram por mim e que eu olhava e falava, eu não quero ser assim. Deixa eu guardar esse exemplo aqui para não ser assim. Hoje eu olho com mais empatia para essas pessoas, olho com mais compaixão. Essa pessoa não estava bem para falar isso, né? Porque realmente as pessoas perguntam, você fez pediatria porque você gosta de criança? Eu falo, não, gostar de criança é pré-requisito para ser humano, não é para ser pediatra. É quase igual gostar de bicho. Quem não gosta de bicho, não gosta de criança, para mim é estranho, eu não consigo entender, sabe? Agora, o que me encanta, o que me apaixona muito na pediatria são as histórias, são as relações, são as famílias. E é isso que eu acho que faz diferença, quando você consegue ver a criança como alguém que faz parte de um todo, né? Esse todo talvez seja mais fácil, às vezes, da gente interferir do que ficar pontuando, medicando a criança, né? Se a gente conseguir entender melhor os pais e tudo. Não precisa ser psicólogo, Armando, não é isso, não é fazer outra graduação, não é entrar na profissão do outro, não é fazer terapia com os pais, é só ouvir um pouco melhor, né? Que nem O eu fiz um contato vídeo. humanizado é terapêutico. Eu acho que a gente precisa de separar um Total, pouquinho, sim. né? O Eu que fiz é um vídeo do agora, poder humano, o que é do humano, o cuidado, o contato humano é terapêutico. sim. Então, nós temos uma série de terapias naturais, no bom sentido, de que, assim, Uhum. escutar, estar presente, de verdade, não é fachada, não. Né? Nem seguir roteiro, mas, assim, uma série de pré-requisitos para que você possa entregar, eu acho que um contato diferente. Isso por si só é terapêutico. Então, não só você vai olhar para aquela dorzinha de barriga, para o resfriado, estou imaginando coisas aqui do dia a dia do pediatra, né? Mas, assim, de perceber que tá faltando atenção, está faltando cuidado, está Sim. faltando afeto. É. Né? E, de forma alguma, isso tira o papel dos terapeutas. Não, Existirá sempre o papel do terapeuta, que exato. é um outro caminho, é um outro caminhar, é numa outra velocidade. É uma velocidade. Muitas vezes eu brinco e eu gosto de falar assim, né? Tem o frescobol e tem o jogo, o squash. Às vezes o que a gente vai mudar é a velocidade e a dinâmica do jogo com relação à bolinha. Sim. Então, às vezes, pelo contexto de uma consulta de pediatria, às vezes num serviço médico maior no hospital, você tem que ser mais certeira, você tem que ser mais pontual, porque, na verdade, você tem que dar conta de uma fila. Sim, sim. Agora, quando você está no teu consultório, talvez a gente precisa de lembrar que a gente tem alguns botões, assim, alguns seletores, porque muitas vezes a pessoa ela traz essa dinâmica de dentro do hospital e ela faz a mesma coisa no consultório dela, que ela pode mudar essa chavinha e ela pode ofertar um momento e um encontro diferente. Sem dúvida. Então, eu fiz um vídeo que eu postei essa semana no Dia da Mulher com uma paciente minha, né? Que me falou que um dia ela estava muito mal, ela começou a me mandar mensagem, eu falei, vem aqui almoçar comigo. E ela achou aquilo muito estranho, mas ela foi. E aí aquela conversa gerou uma mudança na vida dela. Eu não falei nada para ela eu não fiz nenhum milagre, né? Não falei Não nada. tem milagre. Ela se ouviu, né? Não tem milagre, porque o milagre é o encontro. Exato, essa disponibilidade. O que eu quero deixar, isso é a mensagem mais difícil. É fácil falar, mas a mensagem mais difícil é que, assim, o poder do encontro
ele é curativo. Só que para isso a gente precisa de sensibilizar esses profissionais. O médico, por exemplo, é um profissional altamente capacitado tecnicamente. É um cara que, assim, você vê os tratados de medicina é de chorar, os protocolos e etc. Mas isso fez em contrapartida, esquecer essa sutileza de que você está numa relação entre duas pessoas, pessoa a pessoa. E o poder do encontro, ele é altamente mágico. Então, muitas vezes, assim, eu falo que falar é mais fácil. Tocar essas chaves e tocar esses botões, tocar essas defesas que foram armadas, porque muitas vezes a arte do desencontro, parodiando aí a música, a arte do desencontro, ele é uma super proteção para evitar da gente ter que enfrentar os nossos próprios monstros internos, de não ser aceito, de não ser legal, de não ser gente boa. Então, assim, é uma coisa antiga, mas assim, a terapia para os profissionais de saúde, em algum momento, eu acho que já desde a graduação, viu, Denise, devia ser assim uma porta possível. Ainda hoje a gente pensa na terapia como um ajuste, um conserto mecânico. Então, assim, se eu estou muito doente, estou chutando cachorro, estou rasgando dinheiro, né? Hoje em dia, rasgar dinheiro acho que já é um nível de loucura maior. Estou rasgando dinheiro, alguém vai sempre sugerir, está na hora de fazer terapia. Uma outra luta que eu tenho é de transformar essa noção de que terapia talvez seja uma vacina para criar imunidade, para criar anticorpos, tá? Por uma sociedade que está assim cada vez mais ágil, mais VUCA, mais líquida, mais 360. A gente tem 1000 nomes hoje, o problema é esse. Toda vez eu estou aprendendo um novo. Que não falta é nome. Então, assim, o que nós somos de uma geração que, assim, a gente aprendeu aquilo que a gente recebeu em casa, ou os poucos encontros que, de fato, foram significativos ao longo da nossa vida, com professores, com amigos, com relacionamentos afetivos. Eu acho que para as novas gerações isso vai ser insuficiente. Porque a loucura está muito mais intensa e está muito mais vertiginosa. Aí, o quanto tá Tempos de vertigem. Estamos todos com labirintite. E o problema é que assim, a gente ainda está baseado numa educação que vai privilegiar os aspectos cognitivos, como você é bom de decorar, você é bom de calcular, você fala 2 idiomas, você escreve bem a gramática, tudo isso é bacana. Mas tudo isso pode não te preparar para você ver problemas de trabalho em equipe, em grupo. O que eu mais vejo, por exemplo, pegando fogo no hospital, desentendimento entre membros de equipe. Então vamos pegar um exemplo prático. Cirurgião que precisa de ser o maestro, precisa de ser, né, o articulador, às vezes, de uma equipe com 12 membros, 14 membros, onde ele vai usar aquele modelo autoritário do passado, onde eu falo e os outros escutam. Isso hoje não sobrevive mais. O resultado é complicadíssimo. A gente tem hoje medidas sobre desfecho de cirurgia com resultado de comunicações extremamente falhas, gritantes. Então, acho que a gente tem muito trabalho para fazer. Tem. Só para a gente começar a encerrar, porque senão eu vou ficar sem bateria, vou deixar você sozinho aí. O que eu acho que é importantíssimo, eu queria agradecer a Nath que escreveu lindas palavras aqui para mim, te agradeço super, e todo mundo que está aqui. Mas o que eu queria dizer é que assim, isso está diretamente, o autoconhecimento, as competências não técnicas, tudo isso que o Armando está falando, está diretamente relacionado com também o resultado do nosso trabalho, né? A gente melhora também os diagnósticos, melhora desfecho, melhora tudo quando a gente se comunica melhor.
Assim como a gente pode melhorar a vida da criança se a gente ajudar os pais a se comunicarem melhor com a criança. Se a gente olhar um pouco para o que está fazendo esses pais sofrerem, qualquer ajuda é bem-vinda. O entorno em que a criança está inserida é a resposta para a maioria das patologias que a gente está tentando tratar na infância hoje. Eu digo isso com toda a certeza do mundo, tanto para obesidade, como seletividade alimentar, como questões emocionais, como o suicídio na adolescência, tudo, uso de droga, tudo isso que a gente está mega preocupado, começa agora e começa não tratando a criança, mas tratando aqueles que são modelos para elas. Então, tudo isso que o Armando falou é extremamente importante. A gente vai continuar muito essa conversa, Armando, lá na sexta-feira. Estou até com medo de que hora vai acabar essa sexta-feira. A gente vai sair de lá meia-noite. Mas a gente está louco para te ouvir. Você quer falar alguma coisa? Eu quero deixar uma mensagem, concluir. Eu quero, na verdade, eu preparei tanta coisa aqui para mostrar, mas aí a gente fala e eu falo pouco. Agora vai ser a minha dificuldade. Denise, eu separei aqui um jogo que eu acho que representa bem o assunto que a gente se propôs a discutir hoje. Agora, a minha dificuldade, por favor, paciência. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Vocês estão conseguindo enxergar um quadrado? Quadrado? Não. Tá parecendo um quadrado, coisa. não. Aqui tem um quadrado. Sim, quem está vendo um quadrado, por favor? Tem um quadrado. Sim. Está vendo o quadrado? Tô vendo um quadrado vazado com um quadradinho. Isso. Agora eu estou vendo ao contrário. Olha a minha dificuldade. Aí a gente vai fazer de conta que esse quadrado aqui, ele pode representar, né? Ele pode representar, por exemplo, eu vou pegar uma peça amarela aqui e eu vou chamar estudo. Estudo. Tá. E encaixou. Estudo é importante para qualquer um da área de saúde. E muitas vezes, grande parte da vida cabe nessa pecinha aqui. Certo? Você estuda. Aí você vai pegar uma segunda pecinha e que a gente pode chamar de trabalho, né? Então você vai estudar. Dá para ver que é uma pecinha amarela e uma pecinha azul? Dá para ver. Eu vou ter que pedir o Cassiano vir me trazer o carregador. Cassiano, help, traz o carregador para mim que estou com 1% de bateria. Eu vou mais rápido. Estamos vendo. Eu vou pegar mais uma pecinha. Essa pecinha aqui, roxa, certo. Vou chamar de família. Então a gente colocou a peça do estudo, a peça do trabalho, a peça da família. Sobrou um espaço? Não? Tá dando para ver aqui, tá? Você tá sobrou? Embaixo. Sobrou. Sobrou um espaço? Sobrou. O que a gente vai ocupar nesse espaço? Eu vou te dizer que essa é uma das histórias mais comuns do dia a dia. Nesse espaço a gente coloca a quarta peça e eu falo, pagar a conta. Ó, que legal. Então a gente ocupa a nossa vida com estudo, trabalho, família e pagar a conta. O teu vermelho é pagar a conta? Obrigada. Por acaso, é bem sugestivo. E aí eu te pergunto uma coisa, faltou algo? Faltou você. Como é que a gente coloca, como a gente se coloca nessa equação, nessa situação? Olha, agora eu vou fazer uma mágica bem depressa aqui, tá? Não tem mais espaço. Isso daqui, ao vivo, é melhor, mas aqui se vira nos 30, vá. Acreditem em mim, tá? Você já viu essa história? Acreditem em mim? O que você está fazendo? Eu estou aqui tentando dar conta dessas várias demandas que todo mundo tem no dia a dia. E aí a gente vê a dificuldade. Imagina como é encaixar essas peças aqui sem que você tenha consciência do que é importante para você. Exato. E aí, quando você se coloca na equação, quero mostrar agora uma mágica. Olha. Você consegue se encaixar na sua vida. Para mim, essa é uma metáfora, tá? Isso aqui eu juro que não cresce, tá? Não tem roubo aqui, não tem truque aqui, não.
você não usou outras peças. Mas é uma ideia de que quando a gente se encaixa, quando a gente se coloca, né, na escolha do que é importante para a nossa vida, talvez a gente consiga mexer e modificar as demais peças para fazer com que o estudo, o trabalho, a família, pagar contas tenham não só aquela coisa do obrigatório, mas tenham um significado e um propósito para que você, ao final da vida, ou antes disso mesmo, consiga saborear as escolhas e as vitórias e os desafios que você conseguiu ultrapassar. O que eu vejo muitas vezes é as pessoas caoticamente encaixando uma peça atrás da outra, sem muita noção do que realmente importa. E aí a gente enche aqui os nossos espaços de vida com coisas totalmente desnecessárias, ambições totalmente do outro. A gente vive hoje numa explosão da comparação social, então parece que sempre o outro está melhor do que cada um de nós, né? Sem parar para se perguntar, mas o que é importante para mim, de verdade? Eu acho que se a gente tem esse momento de se perguntar, a gente começa a escolher as peças e as posições que a gente quer colocar. E aí, para ouvir o resto da história, às vezes, muitas vezes, saber as peças que vai deixar de fora. Sexta-feira. Opa! Não vemos a hora. Não vemos a hora. Olha, montar quebra-cabeças ao contrário é difícil, viu? Vou te falar. Com certeza. Mas brigadíssima, Armando. Foi muito legal. Eu não imaginei que você fosse trazer a surpresa até para a live. Você é fogo, viu? Foi muito legal. E tem tanta coisa nessa mesa. Ó, só para vocês matarem vontade, eu preparei tudo isso daqui. Ó. Tinha neurônio, tinha óculos de realidade virtual, tinha cérebro. Nossa. Eu falei, depois daquele roteiro da Denise, ela pode perguntar agora a fórmula da água que eu estou preparado. A gente faz assim, a gente marca outra. Aí você mostra tudo isso. Tá bom? Mas muito, muito obrigada por tudo. Eu quero agradecer a tua coragem, a tua loucura. Para mim, a Denise é aquela corajosa com uma pitada, um tempero de loucura, porque se não tiver loucura, ela não faz acontecer. Mas é a loucura de que o mundo precisa. A gente precisa de mais pessoas corajosas e com um tempero de loucura para ousar ir além daquilo que é posto. É isso aí. Você está no mesmo time, você está comigo. Valeu. Obrigada, gente. Tchau, gente. Por todo mundo que ficou aí. Obrigada por tudo. Até sexta, Armando. Tchau, tchau. Tchau. Agora terminando o jornal. Vai ficar salvo na minha página por 24 horas, tá? Quem quiser. Ótimo, beleza, gente. Beijão. Muito obrigado Tchau, mesmo. Tchau. Tchau.